Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alan e hoje eu vim aqui, conforme o prometido, trazer para vocês algumas dicas sobre pintura digital, né? Nossa referência vai ser as lives que eu fiz, foram várias, né? Mas basicamente foram só sobre duas pinturas, né? Essa do Iron Man e a outra que eu vou falar em seguida. São dois métodos de pintura diferentes. Este que eu estou mostrando aqui agora consiste no que? Você bloca as cores, ou seja, faz um bloco de cores, que é mais ou menos jogar aquelas cores chapadas, conforme vocês estão vendo aqui. E depois você vai fazendo um trabalho de render, né? Mais ou menos assim, você coloca um detalhamento, beleza? Você pode ver que a gente tem que fazer de forma bem simples aqui um bloco. E depois a gente consegue, mais ou menos aqui, definir as cores principais. E desse jeito, o jeito que eu sei fazer, o que eu mais gosto de fazer, mas ele talvez não seja o melhor, principalmente para os iniciantes, porque conforme você pode notar aqui eu tenho as cores, mas não tenho uma certa noção de profundidade, né? E eu deixo para fazer isso durante a fase de render. E às vezes pode ser muito difícil você fazer isso, principalmente porque no Painter aqui não é muito legal fazer uma render. É na render que você corrige os erros de luz e etc. Beleza? Se você quiser ver o processo total desta pintura, assista a uma live. E se você quiser ver melhor ainda, porque está passando muito rápido aqui o vídeo, existe um vídeo aqui que eu vou colocar na descrição, que é do Iron Man, do Hulkbuster, dessa armadura que ele usa para lutar com o Hulk no Avengers, né? E lá eu fiz de uma maneira completa, bem detalhada, todo o processo de pintura, do block até o render, beleza? Esse é o processo de pintura que eu mais gosto de fazer, mas eu tô tentando mudar, tô tentando aprender isso, justamente porque eu não estou muito satisfeito com os resultados que eu estou obtendo. Eu falei muito mal daquele método de pintura do grayscale, ou seja, daquela escala de preto e branco, basicamente. E porque eu nunca gostei, quando eu comecei a mexer com pintura digital, eu tentei fazer daquele modo e eu nunca consegui um resultado bacana, né? Aqui você tá vendo aqui, após uma render simples, ficou desse jeito, mas eu ainda não terminei de fazer a pintura. Então, eu estou tentando aqui, olha só, aprender aqui a usar este método de pintura usando a luz, né? Aqui a gente se baseia pela luz na grayscale para fazer justamente esse processo de pintura, definindo melhor aqui as formas. Nesta live que a gente fez aqui do rosto, eu tentei adaptar esse tipo de pintura que você vê aqui. Eu estou fazendo bem rapidamente aqui no Painter uma line art, ok? E eu estou tentando adaptar esse método de pintura usando a grayscale, ou seja, as formas que você consegue enxergar melhor aqui e trabalhar de uma forma isolada sem pensar na cor, mas sim nas formas, na luz e etc. Para depois você pensar nas cores. É um método de pintura que eu nunca gostei de usar, que eu sempre achei que ele me atrasou de alguma forma, mas eu percebo que hoje é um dos melhores métodos para quem está começando e até para mim mesmo. Eu comecei a gostar bastante desse método de pintura, mas desde que você saiba o que você está fazendo, você saiba de teoria das cores, ou pelo menos tenha uma noção do que você quer colocar nesta imagem, beleza? Então, galera, primeiro, você tem que trabalhar com uma line art legal. Eu não gosto muito de trabalhar com line art porque o tablet que eu uso aqui não é muito interessante. Eu queria um Cintiq, um tablet melhor, um Galaxy Note 10. Eu acho que eu trabalharia melhor, né? E a gente vai definir as formas aqui, basicamente usando a grayscale. Você poderia fazer isso em layers separados. Eu resolvi utilizar apenas um layer. E a gente tem que fazer o que, galera? A gente tem que evitar as cores pretas e brancas. A gente vai trabalhar com as cores entre o preto e o branco, tá ok? E aqui eu não defini muito porque eu estava na live, estava fazendo a correria, e também porque eu queria só testar e mostrar pra vocês, né? Mas eu tinha que trabalhar bem mais nessa grayscale aqui para definir melhores as formas. E eu já comecei a jogar as cores antes de terminar, né? Esta pintura da maneira adequada. Né? Eu trabalho pela metade aqui, eu deixei para definir melhor com as cores, o que foi uma péssima decisão, tá? Eu tava muito agoniado e eu queria começar a jogar as cores logo, né? E aí você pode ver aí que depois que eu joguei a grayscale, eu mudei o meu layer ali em cima. Como eu trabalhei num layer só, eu botei ele em overlay
mas se você estivesse trabalhando com as cores separadas, a cor escura com multiply e a cor talvez branca com overlay ou com screen, você poderia obter basicamente o mesmo resultado, né, mas com maior controle, né? E olha só, tá vendo ali? E aqui depois eu fui mexendo nas cores. Nesta live aqui foi interessante fazer esse tipo de trabalho porque eu nunca tinha feito desse jeito, né? E faz muito tempo que eu não brinco de fazer pintura digital com a Grayscale. E é por isso que a gente tem que, primeiro, ter uma boa noção do trabalho tradicional para você fazer uma line art boa, que eu sou péssimo em line art, né? Eu me foquei muito na pintura digital, beleza? E outra, conhecimento de formas, de shading, e tudo isso eu acredito que vem do trabalho que eu quero dizer da prática, né? De você treinar bastante na pintura tradicional. Por isso que eu comecei e eu vivo postando aqui agora alguns trabalhos que eu estou fazendo para me treinar, justamente para trazer isso para a pintura digital, né? E aí a gente foi nesta live fazendo refinamento, a gente chegou mais ou menos neste resultado aqui, né? Foram 4 horas de live, eu considero isso um pouco demorado, não foi uma speed painting como eu queria, mas longe de ser um trabalho completo. Pessoas que trabalham com pintura digital mesmo, profissionais, gastam no mínimo 8, 9 horas para fazer um trabalho decente, a não ser aqueles que trabalham com aquela arte que é mais ou menos impressionista, que é de speed painting, que é uma coisa muito difícil, eu não consigo fazer da maneira adequada, mas eles não se preocupam com detalhes, né? Meu método de trabalho, infelizmente, é um pouquinho mais detalhista e eu não consigo mudar isso, desligar isso da minha cabeça ainda, né? Mas eu tô tentando. E a gente chegou aqui mais ou menos nesse resultado, né? Eu queria dizer pra vocês que eu tô satisfeito, mas eu não tô porque eu não gostei muito das formas e eu não gostei muito da parte geral. Eu sempre trabalho com Painter e Photoshop. Na live eu tô limitado só com Painter, beleza? Mas tudo bem. Aqui a gente viu o resultado que eu estou mostrando pra vocês, final desta live, beleza? E depois dei uma editada e botei as cores do jeito que eu queria usando o Photoshop. Mais ou menos assim. Mas obviamente eu não terminei de fazer essa imagem e poderia arrumar muitas coisas no Photoshop. Eu não fiz isso porque eu queria gravar, etc. E eu acabei não gravando. Ok? Basicamente, esse aqui é mais umas dicas, não é um tutorial, mas eu espero que tenha ajudado a vocês a entender o que eu estou mostrando nestas lives. Mais pra frente eu pretendo fazer mais lives e talvez com um microfone, etc. E eu queria que vocês participassem, que eu possa ir respondendo as perguntas de vocês durante a live. Eu quero a participação, eu quero comentários. A verdade é que eu não tô tendo um feedback de vocês, assim, eu tô postando, sei que vocês estão vendo, que vocês estão curtindo, mas eu não sei quais são as dúvidas, beleza? E antes que eu comece a entrar na parte de cores, que é uma parte que eu quero falar muito com vocês, eu queria saber o que vocês estão achando, quais são suas dúvidas, o que vocês querem ver aqui no canal. Então, se vocês puderem comentar aí embaixo, eu agradeceria, beleza? Visitem nosso blog, eu tô botando alguns conteúdos para baixar também, ok? Um abraço, gente, e até mais!